Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma videoaula aí. Não é isso, gente? Vamos analisar um pouco aqui, continuação da aula da semana passada. E a gente vai ver aqui a questão de genética e o ser humano. Correto? Então vamos lá. Começando mais uma videoaulinha aqui. E nós vamos começando aqui com uma pequena leitura, né? É comum ouvirmos as pessoas dizer que existem parentes que muitas vezes eles nem conhecem. Ou em uma conversa informal, não é isso? Ó, conhece ou uma conversa informal nunca teve. Então, entre eles. Então, fica surpresa ao descobrir que apresentam grau, não é isso? Algum grau de parentesco. Isso já aconteceu com muita gente. Comigo já aconteceu várias vezes. Não é isso? Então, já começamos aqui, iniciamos com uma questãozinha bem fácil aqui. Ana Flávia e Gabriel descobriram que têm em comum o mesmo bisavô e a mesma bisavó. Tá vendo? Então, ele tem o mesmo bisavô e o mesmo bisavô. Eles não são irmãos. Que grau de parentesco eles têm? Gente, tem essa questão aqui, ó. Se eles dois têm o mesmo bisavô e o mesmo bisavó, então certamente o pai deles são primos, correto? Então eles podem ser primo de primeiro ou de segundo grau, ou até mesmo de terceiro grau, mas no caso a resposta fica evidente que o pai e a mãe deles são primos, porque são, só tem a mesma ancestralidade, correto? Os mesmos progenitores. Você já descobriu algum grau de parentesco com alguém que você conhece e não sabia? Então, gente, já aconteceu isso com vocês? Comigo aconteceu, por exemplo, no colégio de Vaza Grande. Conheci alguns meninos de Alto do Rosário, que eu não sabia que eram meus parentes, né? Fiquei sabendo aí por informações, dizendo quem é o pai, quem é a mãe. Então, descobri que eu tenho um grau de parentesco com alguns alunos aí. Legal. E comigo acontece sempre, porque na escola onde eu trabalho, aqui também, volta e meia chega pessoas que eu não conhecia e conversando com eles a gente descobre que a gente é parente. Então, continuando aqui, vamos falar sobre árvore genealógica e heredograma, ou seja, praticamente aqui é a mesma coisa, árvore genealógica e heredograma. Então, vamos lá. Além de estudarmos sobre hereditariedade, a genética também se dedica às análises dos ancestrais e dos descendentes de uma pessoa, o que é denominado genealogia. Legal, né? Os estudos de genealogia costumam representar o histórico de ancestrais e descendentes de uma família por meio de um esquema cheio de ramificações conhecido como árvore genealógica. Veja a seguir a árvore genealógica da família de uma jovem chamada Lúcia. Então, gente, ó, essa árvore genealógica aqui, bem grande, né? Ó, e muito legal. Então, nós podemos dizer o quê? Que essa árvore genealógica ela começa com Horácio, isso, ó, e Miriam. Que Horácio, no caso aqui, ó, certo? É um indivíduo do sexo masculino e Miriam, claro, do sexo feminino. E ela segue aqui com André e Lúcia, que são também, novamente, indivíduo do sexo masculino e indivíduo do sexo feminino. Podemos dizer que esse indivíduo aqui é o número 1. Esse é o número 2, correto? É o número 2. Esse, número 3. Não é isso? E essa aqui é o número 4. E a sequência é essa aqui, ó. 5, correto? Ó, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Continuando, volto para aqui de novo, ó. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21. Então, essa árvore genealógica aqui tem 21 pessoas. O indivíduo da árvore genealógica aqui que a gente vai estudar é Lúcia. Ó a Lúcia aqui, ó. Certo, gente? Então, vamos lá. Podemos dizer que Lúcia tem apenas uma irmã. Observa aqui, ó. Lúcia é filha de Fabiana e de Breno. Quem é irmã de Lúcia? Joana. E quem é João? João, nesse caso aqui, João é o marido de Lúcia. Ou seja, João casou com Lúcia e teve um filho, o nome do filho é Gabriel. Logo, Gabriel é filho de Lúcia. Como que eu sei dessas questões aqui? A árvore genealógica está mostrando aqui, ó, certo? Então, se Lúcia é filho de Fabiana e Fabiana é filha de Horácio e Miriam, logo,
certo? Ó, os avós maternos de Lúcia são Horácio e Miriam. E Breno, observa aqui Breno aqui, ó, certo? Breno, nesse caso aqui, ó, vamos lá, quem é Breno aqui? Breno é o, vamos lá, continuando aqui, Breno, Lúcia casou com Breno, não é isso? Desculpa, Fabiana casou com Breno, Fabiana casou com Breno, então Breno é o pai de Lúcia. Logo, André e Lara, não é isso? André e Lara, André é o pai e Lara é a mãe de Breno, e Breno é o pai de Lúcia. Então, André e Lara é os avós, não é isso? Paterno de Lúcia, correto? Mais uma vez aqui, ó, então Lúcia é casada com João, tem uma irmã chamada Joana, um filho chamado Gabriel. E assim vai essa árvore genealógica. Lembrando vocês, observa aqui, ó, que essa linha horizontal aqui, ela mostra a ancestralidade aqui, ó, de irmãos entre Lúcia e João. Essa de baixo mostra a união entre João e Lúcia. Então, só para ter uma ideia aqui, ó, cuidado para não confundir e achar que João é irmão de Lúcia. Não, ele não está na mesma linha horizontal. Essa linha horizontal aqui mostra outro ligamento, ou seja, um casamento aqui, ou isso, uma união entre eles dois. Certo? Então, ó, o que eu posso dizer aqui? Que Lúcia tem uma tia chamada Amanda, um tio chamado Newton certo? E uma tia chamada Márcia. Certinho? Então, por que eu sei? Porque aqui, ó, são irmã, não é isso? Ó, são irmão ou irmã da Fabiana, não é isso? Aí Fabiana é irmã, esse pessoal aqui é irmã de Fabiana. Então, os irmãos de Fabiana logo é tio de Lúcia. Certinho? E esses outros aqui também são tio de Lúcia, são porque são irmãos do pai de Lúcia. O Paulo, Marta e Caio também são tio de Lúcia porque são irmãos do pai de Lúcia. Certo? Então pode dizer o quê? Que Jordana, aqui é o que de Lúcia? Certo? Jordana é prima de Lúcia. Lúcia tem mais prima? Tem mais prima? Tem. Quem é a outra prima de Lúcia? Isabela, tá vendo? Ó? Isabela é prima de Lúcia. Cuidado para não achar que Lucas também é primo, porque Lucas não é da família. Lucas casou com Isabela, certo? Ó, aí tiveram dois filhos, que é a Ana e Henrique. Certinho? Temos uma questão aqui que vocês vão responder depois bem fácil, vão responder lá no sistema. Lembrando para vocês que eu não tem necessidade de pôr seriadograma lá no sistema, correto? Então, continuando aqui, na árvore genealógica acima, podemos ver que Lúcia e Isabela são primas. Horácio e Miriam, portanto, são avós de Lúcia. Isabela, eu já acabei de falar isso tudo lá, não vou continuar não. Vamos passar aqui adiante, certo? Continuando aqui com o heredograma. Para estudar uma característica genética, os geneticistas, isto é, os cientistas que se dedicam à genética, costumam elaborar representações semelhantes à árvore genealógica, que são denominadas de heredograma. Veja, por exemplo, o heredograma da família de Fabiana, mãe de Lúcia. Observa aqui, ó, mais uma vez, ó, Fabiana, não é isso? O que acontece aqui? Ó? Horácio e Miriam são casados, tiveram 3 filhos. Quem são os 3 filhos? O primeiro foi Newton, o segundo foi Amanda e o terceiro foi Fabiana. Eu posso dizer que Fabiana é a terceira filha, o terceiro filho do casal, não é isso? Continuando aqui, ó, olha como são mostrados os membros aqui. Ó. Linha horizontal, linha horizontal são os membros do casal, tá vendo? Os membros do casal, certo? E continuando, e aqui são os descendentes do casal, certo? Continuando, gente, lembrando vocês aqui, ó, é sempre na sequência, como eu disse lá acima para vocês. Aí divide número 1, Horácio, número 2, Miriam, número 3, Newton, número 4, Amanda e número 5, Fabiana. É sempre essa sequência aqui. Indivíduo do sexo masculino é representado por um quadrado, do sexo feminino é representado por um círculo, não é isso? Ó? Então, se você vê um círculo, sabe que é do sexo feminino e um quadrado do sexo masculino. Correto? Então, isso aqui vai dizer o que eu acabei, essa leitura do texto que vai dizer o que eu disse para você lá em cima.
O heredograma acima representa apenas uma parte da árvore genealógica de Fabiana. Desenhe o heredograma completo na página anterior do seu caderno. Então, ele pede para você desenhar esse heredograma da página anterior, que seria esse heredograma aqui, correto? Então, pede para você desenhar, fazer esse desenho no seu caderno para você entender melhor. Tudo bem? E deixe registrado no seu caderno para que você compreenda melhor. Nós vamos falar aqui de questão de hereditariedade, alguns fatores genéticos. Então, um heredograma, além de mostrar relações de parentesco, também permite a identificação de pessoas que compartilham alelos para determinada característica. Analisando esse tipo de árvore, é possível entender como se deu ou se dará a transmissão desses alelos entre as pessoas. Então, gente, alelos são parte dos cromossomos lá, as características estão lá. Esses alelos, as pessoas têm 2 alelos, não é isso? Ó. Geralmente, cientistas representam esses alelos por 2 letras, certo? Essas letras são maiúscula, 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 maiúscula e minúscula, e minúscula, minúscula. Desde a aula passada a gente viu, né? Ó, que quando está dessa maneira aqui, ó, ou seja, vamos chamar de A, azão. Azão é chamado de homozigoto dominante, certo? Azão, azinho é chamado de heterozigoto, hétero porque é diferente. E azinho, azinho é chamado de recessivo, correto? E nesse caso aqui, ó, nós estamos vendo aqui, vamos falar de uma doença que é chamada de anemia falciforme, não é isso? Está mostrando aqui a hemoglobina. Então vamos lá. Como exemplo, vamos analisar a hemoglobina da família de Fabiana para anemia falciforme, doença que afeta as hemácias, que fica com formato de foice. Isso dificulta a sua ligação com o gás oxigênio, comprometendo o transporte desse gás para a célula do corpo. Então, gente, ó, pessoas que têm anemia falciforme, é normal que ele canse com mais facilidade, certo? Ele vai cansar com mais facilidade. Por que isso ocorre? Porque o gás oxigênio não tem facilidade de ligar com essas moléculas. Então, o transporte de oxigênio é comprometido. Então, pessoas que têm esse tipo de doença, certo? Então, ela precisa ser tratada. E por que o nome da doença é anemia falciforme? Isso aqui seria a hemoglobina de uma pessoa normal. Esse aqui é de uma pessoa com anemia falciforme. A pessoa com anemia falciforme, a hemoglobina tem um formato de foice. Daí vem o nome falciforme, correto? Formato de foice. Então, continuando aqui na parte de baixo aqui, exemplo de análise de heredograma. Então, mais uma vez aqui, existem 2 alelos principais que determinam o tipo de hemoglobina de uma pessoa. Isso não é só para a hemoglobina, não, é para a maioria das características de um indivíduo, correto? Geralmente eles representam por 2 alelos. Vamos chamá-los de B e B. Nesse caso aqui ele não chamou de A, chamou de B e B, e poderia ser chamado de A, de M, de T, do que você achar melhor. A presença do alelo B, B maiúsculo, não é isso? Resulta em uma hemoglobina do tipo A. Observa aqui, ó, B maiúsculo, certo? Hemoglobina do tipo A. Enquanto a presença do alelo B em homozigose resulta em hemoglobina do tipo S, correto? B em homozigoto, ou seja, homozigoto, 2 iguais, a hemoglobina, não é isso? Do tipo S, ou seja, com anemia falciforme, não é isso? A pessoa está com anemia. Então, Bzinho, Bzinho, pessoa com anemia. Bzão, Bzão, pessoa saudável. Bzão, Bzinho, pessoa saudável, mas carrega, tá vendo? Um gene aqui para deficiência, embora não manifeste. Correto? Continuando aqui com os heredogramas, considere que na família de Fabiana, apenas sua mãe, Miriam, e seu irmão, Newton, têm anemia falciforme. Vamos ver como seria o heredograma da família dela para essas características. Então, essa quadrado, indivíduo masculino, círculo, indivíduo sexo feminino, sem anemia falciforme e com anemia falciforme. Correto? Ó, geralmente eles pintam essas cores aqui, geralmente eles chamam de preto, uma cor bem forte, né? Eles chamam de indivíduo afetado, correto? Afetado. Então vamos lá, Horácio, não é isso? Horácio é normal, não tem anemia, e Miriam tem anemia. Por que eu sei que Miriam tem anemia? Que está pintado aqui, não é isso?
Horácio e Miriam tiveram um filho e duas filhas. Logo, são três, não é isso? Mas por que eu sei que esse aqui é indivíduo do sexo masculino? Por conta do quadrado. E do sexo feminino? Porque é representado por um círculo. Então fica fácil de entender. Certo? Então, e por que eu sei que Horácio é normal? Porque ele não está pintado. Amanda e Fabiana também é normal? É. Então, gente, se aqui diz, que Bzinho, não é isso? A hemoglobina do tipo S com anemia falciforme. Então, logo eu posso dizer que Miriam tem os seus alelos lá, ó, Azinho ou Bzinho, não é isso? Vou chamar de Azinho aqui porque eu já pintei, não vou voltar não. Azinho, que é o mesmo que Bzinho, correto? E que Horácio é Azão, porque é normal. E o segundo, vamos botar um tracinho aqui que eu não sei quem é o segundo. Eles casaram e tiveram três filhos, tiveram Newton. Newton, quais são os alelos para Newton? Se Newton é afetado, o alelo dele só pode ser, né, isso, Bzinho, que eu vou chamar de Azinho, porque eu comecei com A. Então, esse que está faltando aqui de Horácio só pode ser Azão, Azinho. Então ele é um Azinho, ou seja, Bzão, que é a mesma coisa. Por que eu sei que agora aqui é uma letra minúscula? Porque, se ele fosse maiúsculo, os dois maiúsculos aqui, ou seja, homozigoto dominante, os filhos dele todos seriam normais, certo? Então, se no cruzamento aqui ele vai pegar um alelo do pai e um alelo da mãe, Newton deu a infelicidade de pegar esse alelo aqui, que carregava o gene para deficiência. E Amanda? Amanda, eu posso dizer que Amanda é Azão, certo? Azão, certo? Porque ele pegou esse A normal do pai, e como ele tem que pegar uma da mãe, qualquer um que ela pegar da mãe vai ser Azinho. E Fabiana pegou um normal do pai, eu sei que pegou o normal, por quê? Porque ela não tem a deficiência, não tem a doença. E como ela tem que pegar uma da mãe, ela pegou o Azinho, correto? Então ela é heterozigota, mas ela certos alelos dela são normais, ela não tem anemia falciforme. Correto? Então, vai dizer que tudo que eu disse para vocês vai estar aqui, está dizendo aqui. Certinho? A única coisa que eu mudei aqui foi que eu representei por A e no quadro aqui está representado por B. Mas é a mesma coisa, você pode representar por qualquer letra. Certo? O importante é que você sabe que aqui é recessivo e aqui é heterozigoto. Se fosse azão, como aqui não tem, seria homozigoto. É isso, homozigoto, heterozigoto e recessivo. Continuando aqui, certo? Como a gente acabou de falar lá em cima, os tipos aqui, certo? Então, Horácio, que é o pai lá, ele é Bzão, que eu representei lá por Azão, Azinho. Certinho? Só olhar aí e assistir a videoaula. Continuando aqui, vamos falar de uma doença que é chamada de albinismo, certo? O uso eletrograma também pode auxiliar na realização de cálculos de probabilidade, que legal, a probabilidade matemática, não é isso? De os descendentes apresentarem as mesmas características genéticas que seus progenitores, seus pais. Vejamos, como exemplo, o albinismo, condições que se caracterizam pela ausência do pigmento melanina no corpo. Então, se você não tem melanina no corpo, você é uma pessoa albina, não pode tomar sol, não é isso? Essa pele aqui ela não pode ficar exposta ao sol devido ao risco de câncer de pele. E a pessoa que não tem melanina, tudo dele é branco, menos os olhos, né, que é bem azuladinho, bem bonitinho, né? Mas pena que não pode tomar sol, certo? Complicada a situação de pessoas albinas. O albinismo está relacionado a um único gene, tá vendo? Que gene é esse? É o recessivo, Azinho. Eu chamei lá de Azinho porque eu costumo chamar de Azinho, mas pode ser qualquer letra. Existem dois alelos principais relacionados ao albinismo, que chamamos de A e A, correto? A maiúscula chama Azão, Azinho, certo? Azão, Azinho. Observe o quadro a seguir, que representa os possíveis genótipos e fenótipos relacionados ao albinismo. Correto? Então, o genótipo da pessoa azão, ele é normal, não vai transmitir essa característica para ninguém. Então, essa pessoa aqui nem tem e nem transmite para seu filho. Mesmo casando com uma mulher albina, se o homem tem esse genótipo aqui de azão, ele casa com uma mulher albina, todos os seus filhos serão normais. Probabilidade de ter filho com deficiência, 0.
certo? Mesmo casando com uma mulher albina ou a mulher albina casando com um homem, não tem chance nenhuma, certo? Sem albinismo, também pode ser azão, azinho, que é a heterozigose. Homozigose, heterozigose e o recessivo. Então, para ser albinismo, para não ter melanina na pele, é o gene recessivo, azinho, azinho. Logo, um desses A tem que vir do pai e outro tem que vir da mãe. Tem que ser em dose dupla. Certo? Ou seja, o alelo A é dominante sobre o alelo, ou seja, o alelo azão, vamos chamar assim, não é dominante sobre o alelo azinho, que é recessivo. Veja agora um heredograma relacionado à presença de albinismo em uma família. Então, gente, ó, novamente aqui, ó, começamos aqui. Sandra, não é isso? Ó, é a mulher, não é isso? Sandra é a mãe. Sandra casou com Marcelo. Tiveram apenas um filho. Esse filho é chamado de Valentim, certo? É indivíduo masculino, ó. Os dois têm albinismo? Não. Albinismo é a cor pintada, é afetada, que chama de afetada. Então vamos lá. Então vamos lá. Sandra não tem albinismo e Marcelo não tem albinismo. Tiveram um filho chamado de Valentim, que também não é albino, é normal. Só que Valentim casou com Lívia, e Lívia é albina. Nesse casamento de Lívia e Valentim, eles tiveram 2 filhos e ela está grávida, tem um filho ainda que vai nascer, certo? Ou seja, teoricamente tem 3 filhos, né? Só que um não sabe o sexo ainda, porque representou por um losango, tá vendo? Ou seja, teve 2 meninos e o terceiro não sabe qual que é ainda. Então vai usar a probabilidade aqui. Como é que eu faço para saber essa probabilidade, gente? Então é o seguinte, se Valentim casou com Lívia, que é albina, certo? E teve Gustavo, que é albino, então, logo, ó, Lívia, os alelos de Lívia, não é isso? Ou seja, azão, né? O genótipo dela é azinho, azinho. E Valentim, por ele ter Gustavo, que é albino, então eu sei que ele é azão, não é isso? Ó? Azão, azinho. Opa, não quer pegar. Azão, azinho. Por que eu sei que é azão, azinho? Por conta de Gustavo. Se ele fosse azão, azão aqui, Gustavo seria normal, assim como Vitor, certo? Embora, se fosse tudo normal aqui, não dá para saber ainda definir realmente o que seria. Mas, como Gustavo é afetado, dá para definir que Valentim é azão, azinho, certo? E por que ele não pode ser azinho, azinho? Porque se ele fosse azinho, azinho, ele seria afetado, seria pintado de azul. Eu posso com certeza dizer qual é agora, qual que seria o alelo aqui, ou seja, o genótipo de Vitor? Pode. Ele pegou um azão, que veio do pai, que ele não pegou o azinho, se ele pegasse o azinho, ele seria como Gustavo, ou seja, afetado. E ele pegou um azinho da mãe. Tem que ter pegado um da mãe. E de Gustavo, ele pegou o azinho do pai e o azinho da mãe, ou seja, ele é azinho, azinho, coitado, é albino. E desse indivíduo que vai nascer, certo? Ele vai ser normal ou ele vai ser albino? Já que não sei o sexo, certo? Eu tenho como saber, nesse caso aqui, eu tenho que fazer o cruzamento. E para mim fazer o cruzamento, eu tenho que saber, certo? O genótipo ou os alelos de cada um. Tá? Então, já que eu tenho aqui, ó, pegar Valentim aqui, azão, é isso, ó, azinho, versus, ou seja, o pai versus a mãe, que é azinho, azinho. Então, esse indivíduo aqui, ó, vai depender desse cruzamento aqui e o que, que vai dar nesse cruzamento aqui. Vamos mudar a cor aqui para não ficar tudo vermelho. Então, vamos lá. Azão. Azinho vai dar azão, azinho. Esse indivíduo é normal ou afetado? Ele é normal. De novo, azão, azinho. Esse indivíduo é normal ou esse indivíduo é afetado? Normal. Azinho, azinho. Esse indivíduo ele é afetado. E azinho, azinho, esse indivíduo ele é afetado. Nesse cruzamento aqui, que é uma probabilidade genética, não é isso? Ó, normal, afetado. É um cruzamento. Nesse cruzamento aqui, ó, certo? Nós tivemos aqui, ó, 4 probabilidades. Dessas probabilidades aqui, ó, observa aqui, ó, são 4 sobre, não é isso? Ó, sobre 2. Nesse caso aqui, 4 sobre 2, que corresponde, que é igual a 1, não é isso? Ó, a 1 meio. E 1 meio é o mesmo que 50, né? Isso, ó, 50, meu 5 blind aqui, ó. É o mesmo que 50, é difícil de escrever aqui, ó, 50%. Então, a probabilidade aqui, ó,
desse indivíduo aqui ser afetado é de 50%. 50% dele ser afetado, 50% dele ser normal. Correto, gente? Eu tenho como saber aqui, ó, quais são, vamos lá, ó, os alelos de Sandra e de Marcelo aqui, completando aqui. Nesse caso aqui, ó, eu não tenho como saber. Por que eu não tenho como saber? Porque Sandra pode ser azão, correto? Azão, azão. E Marcelo pode ser azão, azão ou azão, azinho. Então os dois podem ser azão, azão ou azão, azinho. Ou os dois juntos, certo? Por quê? Se os dois fossem azão, azão, se os dois fossem azão, azão, Valentim seria azão, azão também. Então não teria nascido Gustavo com deficiência. Então um deles aqui, ele vai ter um azinho. Ou até mesmo os dois pode ter um azinho aqui. Mas eu não sei. Então, quando a gente não sabe, a gente põe um traço aqui, tá vendo? Não pode ser, posso interrogar aqui, ele pode ser azão, azinho, certo? Ele pode ser azão, azão. Azão, 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 azinho. Todos os dois aqui. Ou um e o outro não. Correto? Tá aqui o cruzamento aqui, que a gente fez aqui. A probabilidade de ter um filho dessa terceira criança aqui que não sabe o sexo ser albino, a probabilidade é 50%, ou seja, um meio. Vamos lá, aqui, ó, como a gente acabou de falar, não é isso? Ó, do albinismo. Na produção de gametas, cada gameta produzido ovocito ou espermatozoide, ou seja, óvulo, ovocito, óvulo ou espermatozoide, fica com apenas um dos alelos de cada indivíduo, Lívia e Valentim, certo? Para a característica que está sendo analisada, no caso, albinismo. Ou seja, como Lívia é azinho, azinho, a gente viu aqui que Lívia é azinho, azinho, tá vendo? Seu ovocito somente pode ter alelo A, ou seja, qualquer um que ele mandar, qualquer parte lá dos 23 lá, cromossomo vai ser azinho. Valentim, por sua vez, é heterozigoto, azão, azinho. Então, seu espermatozoide pode ter o alelo azão ou o alelo azinho. Quando o espermatozoide fecunda o ovocito, o zigoto terá um par de alelo para essa característica. Observe o quadro a seguir, que representa os possíveis gametas a serem produzidos por Lívia e Valentim. Então, ó, como a gente sabe que Lívia tem todos os dois são azinho, azinho, então pronto, aqui ela já é albina. E Valentim, ele tem a heterozigose aqui, ou seja, ele tem um azão e tem um azinho. Então vai depender do momento da fecundação, quem é que vai ganhar aqui, ó, quem é que vai ser mandado aqui. Se manda esse aqui, vai ser um indivíduo albino. Se manda esse indivíduo aqui, vai ser um indivíduo normal. Correto? Tá aqui, ó, também um tipo de heredograma que você pode fazer. Correto? Beleza? E tá aqui a representação aqui do heredograma, que é tudo que a gente já falou lá em cima. Valeu, gente. Bons estudos, boa aula para vocês. Fiquem com Deus. Tudo de bom. Espero ter ajudado. Valeu, um abraço.